Olá, como é que estão vocês? Tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre cores, né, que é um elemento muito importante no documento HTML. Quando a gente quer deixar o nosso site mais bonito, é interessante que a gente use cores. Então vamos lá. O que a gente vai falar sobre cores? Antes de falar sobre cores, vamos falar sobre o atributo estilo, que em inglês é style, né? É usado para colocar estilos em um elemento, né? Como cor, tamanho do caractere, o tipo de caractere, né? O fonte e mais outras coisas. A forma de eu definir estilos é dentro de uma tag qualquer, eu escrever style, né, igual a aspas duplas e fecha aspas duplas, e aqui uma propriedade do atributo em um determinado valor. Por exemplo, eu quero colocar a cor de fundo, é uma das propriedades do corpo. Eu quero que todo o corpo tenha uma cor de fundo, essa azul bebê, né? Então, se eu quiser deixar o fundo da minha página em azul bebê, eu escrevo no body, né, aqui na primeira parte do body, escrevo style, background color, powder blue. A gente vai ver que cores podem ter nomes ou a gente pode definir cores de outras formas, né? A gente também pode alterar, mesmo que a gente tenha alterado a cor de fundo do corpo, a gente pode, para cada elemento dentro do corpo, por exemplo, H1, a gente colocar uma outra cor de fundo, né? E para algum parágrafo também, a gente pode mudar a cor desse parágrafo. Também a gente pode mudar a cor do texto. A cor do texto é color, né? Então, se a gente colocar style color blue, a gente vai ver esse texto em azul. Em azul, vermelho, do jeito que a gente bem entende. As cores, quem primeiro percebeu algumas propriedades da cor foi o Isaac Newton em 1666, né? Ele, através de um prisma, ele viu que a luz branca, quando incide sobre um prisma, ele é dividido em várias cores, né, que formam um arco-íris. E ele viu que o arco-íris segue uma sequência pré-definida, né? E foi o primeiro. Quando usa pigmentos, né, o pigmento, a luz aqui é a luz que passa, então é a luz, a própria luz. Quando a gente pinta uma superfície com tintas, é uma cor de reflexão. Na verdade, a tinta é um filtro, ele reflete as cores, ele absorve algumas cores e reflete outras cores. E aí é o complemento, né, da luz incidida, né, sobre a superfície. E essa pessoa, o Mose Harris, ele definiu uma outra roda de cor. O Newton descreveu essa roda de cor, que é de luz, e ele definiu uma outra roda de cor, que é de pigmento, né, que é um pouco diferente. Aqui a gente tem as cores verde, vermelho e azul, quando é luz. E quando é pigmento, a gente tem vermelho, amarelo e azul. E também preto e branco, para a gente deixar mais claro ou menos claro, né, ou mais escuro. Então, esse é um pouco as cores. Aqui tem uma representação das cores do arco-íris, né, que é um círculo, na verdade. Então, vamos ver aqui. Também outra coisa, a cor é importante, tem
essa entidade aqui, a Pantone, ela por ano, ela define as tendências de cores do ano, né? Então, em 2001 eram essas as cores, em 2010 era essa cor aqui, de mar, de mar. 2014, 2012, essas cores mais coral, né? 2014, esse lilás. 2019, volta um pouco rosinha, né? Com preto. Então, essas combinações de cores naturais é uma tendência. E isso é importante que a gente também tenha uma certa... O nosso site tem uma certa harmonia, assim como na natureza a gente tem uma certa harmonia de cores, né, que é bastante agradável. É importante que a gente tenha essas harmonias, a gente use essas harmonias de cores no nosso site. A quantidade de cor que a gente consegue representar dentro de uma página HTML é absurdamente grande. São 16.777.216 cores, que é 2 elevado a 256 elevado ao cubo, né? E aqui, olha, vocês podem ver aqui, falhou. Aqui, ó. Se eu posso variar, ó, essa cor desde o vermelho, né? A gente vê essa cor que está nesse pontinho aqui, né? Nesse palette. Se a gente deslocar essa bolinha, essa cor vai mudando, ó, até o preto, né? Aí ele volta lá para o vermelho, aqui, e ele volta para o branco, né? Então, até o branco. Então, dentro de uma cor vermelho, a gente tem várias tonalidades de vermelho, né? E a gente pode ir variando aqui as cores, né? Desde o vermelho, passando pelo amarelo, verde, né? Azul, azul mais escuro, o roxo, né? Até chegar no vermelho novamente. E aqui, ó, são as cores em hexadecimal, né? Que a gente vai ver um pouco. Então, esse é o tal do Color Picker, que a gente consegue variar toda a cor que vocês conseguem imaginar, é possível representar. O HTML define algumas cores por nome. A gente tem 140 nomes, um pouco mais de 140 nomes, que foram dados nomes às cores, né? Que nem a cor tomate, a cor laranja, esse Dogger Blue, Medium Sea Green, Gray, que é o cinza, Stable Slate Blue, Violet e Light Gray. Então, a gente pode usar as cores por nome ou por esses processos de RGB, que é Red, Green, Blue, através de um número hexadecimal, através dos vetores de cores, né? E pode ter também cores transparentes. Então, o primeiro aqui, ó, RGB. RGB, então a gente, por exemplo, quer colocar o background color em RGB. A gente vai ter números em R para o red, para o vermelho, um número para o verde e um número para o azul. Então, conforme a gente combina esses números de 0 a 255, a gente vai ter as tonalidades de cor. Aqui, por exemplo, a gente tem o azul, né, essa cor de fundo é o azul, sem nada de vermelho, sem nada de verde. E a cor do texto é em branco, que é tudo 255 aqui, né? Quando fica tudo 255, é o branco, né? Se for tudo 000, é o preto. Uma outra forma de a gente colocar cores é em valores hexadecimal. Então, esses dois números aqui estão em hexadecimal.
O hexadecimal é um número que vai de 0 a 16, ou seja, de 0 a F. A gente representa, como a gente trabalha com número decimal, passando do 9, né, a gente usa letras de A até F. Então aqui, se a gente quer ter o 16, né, 16 e 16, a gente usa FF, que é o branco. Aqui é o branco, e o 000 é o preto, e o FF é o 255, que é da mesma forma que a gente tinha visto no slide anterior, né? 255, que é o azul, é o FF. Então, se a gente usar o hexa, né, dessa forma aqui, com cerquinha e ponto e vírgula aqui, a gente pode usar a mesma coisa que a gente usou RGB aqui. Uma outra forma de ver a cor é através dessas três variáveis, que é o hue, que é a matiz, né, ou seja, a cor, a saturação, saturation, e lightness, que é a luminosidade. Então a gente tem três parâmetros aqui para a gente definir cor nessa HSL. Então aqui, ó, a gente é um círculo que a gente varia o vetor de 0 graus a 180, né? A 180, na verdade 360, que o 180 está aqui, ó, que é esse azulzinho, né? E esses outros dois é a saturação, ou seja, do branco, não, o quanto percorre aqui essa cor, né? De um lado até o outro. E o último é do branco até o preto, se a gente colocar 100%, é totalmente a cor, e 0 é o preto, né? Aqui, ó. Então, a saturação é os tons de cinza que vai. Então, a cor plena até ele estar bastante pálido, né? Bastante cinza. E do preto até o branco, né? Desde de estar totalmente preto até estar totalmente branco. Uma outra forma é a gente dar transparência, né? Então a gente coloca mais, o RGBA, que é o alfa, a gente coloca o parâmetro alfa, que é a transparência. Então pode estar totalmente opaco ou até totalmente transparente. Então isso aqui, o que tiver atrás dessa cor, vai estar totalmente visível, né? A outra forma da gente definir transparência é usar o próprio HSL, né? O Hue Saturation Lightness, com um parâmetro alfa. Então é exatamente igual. Aqui é exatamente igual ao HSL, só que com um parâmetro de transparência. Então, um exercício que eu proponho é vocês pegarem esse texto, né, de psicologia, usando a criatividade de vocês. Eu vou deixar esse exemplo lá no Google Drive, e vocês usem aqui um outro exemplo aqui. Essas tags define aqui, ó, define esse palette aqui de cores, né? Então deixa eu ver se eu trago aqui alguns exemplos. Então é daqueles exemplos que estavam lá, é um exemplo bastante feio, mas se eu colocar aqui, né, vou clicar com o botão direito, vou expandir aqui, colocar com o botão direito e ver o código fonte. Então aqui, ó, eu coloquei que o Buddy tem a cor azul bebê. Então aqui, ó, tá tudo com azul bebê, que é esse powder, né, blue, que é um azul em pó. No caso aqui do H1,
eu vou colocar a cor de fundo nesse verde aqui, ó, luminoso, né? Que é o Spring Green. Então aqui vai ficar em preto, né? Que é a cor normal do título, e com Spring Blue. Se eu tirar esse parâmetro aqui, opa, desculpe. Deixa eu abrir aqui com um bloco de notas, né? Deixar aqui o texto e o bloco de notas. Se eu tirar, por exemplo, aqui no body esse style e salvar e vir aqui dar um refresh, aí vocês veem que ficou tudo branco, tá? Então aqui posso voltar. Se eu voltar, vai ficar tudo azul. Opa, desculpe. Tem que gravar, né? Se eu voltar aqui e dar um refresh, vai voltar o azul. Se eu quiser tirar a cor de fundo aqui, não gostei, salvar e dar uma refrescada. Opa, desculpe. Não, tirei o errado. Tirar esse style daqui, esse verde. Salvar, aí essa cor aqui vai desaparecer. E olha, vocês veem que ficou, ou eu cometi algum erro. Eu tirei mais do que deveria. Deixei aspinhas. Então, qualquer erro que a gente comete vai refletir aqui. Então, se eu fizer isso, ó, voltou, tirou a cor de fundo, né? Talvez até esteja mais bonito. E da mesma forma, aqui, né, se eu der um refresh, vocês vão ver que sumiu a cor. Eu posso variar isso do jeito que eu bem entendo, né? Vamos pegar um outro exemplo. Não, fica por aí. Eu ia mostrar esse outro exemplo, mas é igual. É um que a gente já fez. Na verdade, é um exercício. Então, uma ideia de fazer esse exemplo e fazer um exercício, né? Esse exercício de pegar esse texto e pintar esse texto do jeito que vocês acharem conveniente. Eu tinha mostrado esse exemplo que a gente já havia colocado cores, estilo, nesse exercício aqui. Essa aula aqui foi mais para esclarecer um pouco mais sobre as cores, né? Então era isso que a gente tinha para falar hoje e vamos ver o que vai ter na próxima aula. Obrigado aí e até a próxima aula.